Olá pessoal, sextou, sexta-feira, 27 de junho de 2025, estamos a 3 dias do mês exato de um ano que parece correr muito rapidamente mesmo em relação à agenda de temas complicados que o Brasil tem para resolver, né? Antes da chegada de 2026, porque 2026, a julgar pelo prenúncio pelo que a gente está vendo aqui nesse 2025, vai ser um ano de guerra total na política e pode-se prever aí uma relação muitíssimo complicada entre Congresso e Executivo, que não vai permitir ao governo ter muita mobilidade, muita flexibilidade, né? Bom, nós estamos às voltas aí com um problema que não tem solução, e esse é o título do nosso programa de hoje, que é o que vai ser feito dessa crise aberta com a recusa do Congresso, uma recusa que o país ainda está por entender, em aceitar as soluções que o Ministério da Fazenda inventou para tentar resolver o problema fiscal em 2025, 2026 e 2027. Com a recusa do pacote do IOF, uma medida que o Congresso tomou claramente em benefício dos lobbies dos mais ricos, fica a pergunta no ar, o que fazer? E a dúvida do dia ainda é algo que é recorrente desde ontem, que é o que fazer com relação a isso. Será que o Congresso pode mesmo, através de um projeto de decreto legislativo, derrubar um decreto do Poder Executivo que regulamenta algo que está previsto na Constituição? Os juristas progressistas dizem que sim, que a chance de vitória no Supremo é muito grande. Mas fica sempre a dúvida, será que essa vitória é certa mesmo, né? Porque tem muita gente no Congresso que tem uma vocação, no Supremo, que tem uma vocação mais liberal, e embora tenha votado aí junto com o governo em algumas coisas, pode ser que não empenhe seu voto numa questão tão intrincada como essa, né? Mas a segunda questão é a que é a mais importante. Será que é a hora de levar mesmo um assunto como esse para o judiciário? Porque vamos raciocinar aqui sobre o que representaria uma resposta do Congresso como pretende o governo, anulando a decisão do Congresso, né, que derrubou o decreto do presidente Lula e do ministro Haddad. O que aconteceria? A relação que já está muito ruim ficaria péssima e isso poderia inviabilizar o governo Lula nos próximos meses, já em face do cenário eleitoral que já está deflagrado e já começou. Eu só quero lembrar para vocês aqui que no mês de agosto de 2026 é o prazo formal do início das campanhas políticas, mas a pré-campanha começa muito tempo antes e hoje todos os estrategistas trabalham com prazo de pelo menos um ano, que é o tempo necessário para criar a reputação dos candidatos, para começar uma campanha nas redes sociais, e a legislação eleitoral é bastante permissiva com relação a isso. Então, nós podemos considerar que para o calendário político eleitoral do Brasil, 2026 já começou, não está por começar, já começou. E tudo isso que nós estamos vendo aí na relação de Lula com o Congresso é um problema atinente a essa evolução do calendário, né? Mas tem muitas outras fontes que afirmam que não é isso, que a questão toda diz respeito à volúpia dos parlamentares por dinheiro de emendas, né? Que vão irrigar aí negócios escusos. Ninguém sabe o que é feito desse dinheiro aí, que os parlamentares insistem tanto em manter distante da condição de rastreabilidade determinada pela legislação e referendada pelo ministro Flávio Dino. Então, o noticiário do dia hoje corre em torno desses temas aí mais uma vez, né? Dada a importância do tema e também a ausência de soluções de perspectivas. Lá fora, continua o ICE, né, do rei do mundo, Trump, continua perseguindo de maneira cada vez mais violenta os imigrantes, né? E esse movimento tem gerado reações na opinião pública americana e tem gerado também cenas que têm apavorado o planeta, porque todo mundo supunha que uma democracia que justifica esse rótulo, uma democracia, jamais daria lugar ao que se tem visto lá nos Estados Unidos. Uma perseguição ao estilo da perseguição que Hitler moveu contra os judeus, contra os ciganos, também contra os estrangeiros, né? Contra os homossexuais. O que está acontecendo lá é uma substituição desse personagem em face de uma mudança do segregacionismo, do fascismo, né? E, enfim, desse modelo de neonazismo que hoje parece imperar lá nos Estados Unidos. Então nós estamos aí com esses assuntos na nossa pauta. A gente pode reparar que os meses vão avançando e que os assuntos vão se cristalizando, né? Porque o mundo parece que está numa cruzada, uma cruzada dificílima de resolver. Bom, já que nós sabemos o que vai ser o tema do programa de hoje, ou quais serão os temas, deixa eu falar um pouquinho aqui com o meu querido amigo, meu especialista em futebol. Alex, bom dia para você. Bom dia, Panuso, bom dia, comunidade. Como vocês Tudo bom, estão? Alex? Tudo bem? Meu áudio está baixo?
Não, tá bom. Tô ouvindo Tá bom? você bem aqui. Tá, Show tá de bom. bola. Gente, todo mundo sabe que o Alex é um palmeirense empedernido, né? E eu, Sim. que sou no italiano, ele que é o palmeirense aqui da nossa emissora. E ele está animadíssimo com o jogo Palmeiras e Botafogo que vai acontecer lá nos Estados Unidos, essa Copa Mundial de Clubes. Diz o Alex, eu já estou antecipando isso aqui para vocês, que o Palmeiras vai ter um título mundial. Só que ele fala que é mais um, porque tem a história do título de 51. Por que você está tão otimista assim, Alex? Eu tô na esperança, Panuso, porque a gente vai em busca do bicampeonato mundial, né? Porque a gente foi o primeiro campeão mundial em 51, nada mais justo do que a gente ser o primeiro campeão mundial de clubes em 2025. Aham. Seria muito bom. Eu tô nessa esperança aí de torcedor, porém a realidade é outra. Eu acho que vai ser um confronto bem difícil amanhã contra o Botafogo. E é isso, eu já tô ficando nervoso no jogo que amanhã vai ser 1 hora da tarde, Panuso. Bom, desse jogo aí um time vai sair. Nós temos 4 brasileiros disputando essa Copa, os outros 3 permanecem para as quartas de final? Então, o Fluminense tem uma parada difícil para nós com o Inter de Milão, que vai acontecer segunda-feira às 4 horas da tarde. Eu acho que esse confronto, o time italiano tem mais favoritismo. E tem também o Bayern de Munique contra o Flamengo, Panuso. Então, eu acho que isso vai ser difícil. Eu acho que apenas um time brasileiro vai chegar nas quartas de finais. Porém, aquela questão que aconteceu na fase de grupos, os times brasileiros chegaram melhor fisicamente. Então, vamos aguardar para verificar o que vai acontecer realmente. Muito bom. O que é essa tabelinha que você botou aí na tela? Então, ontem, Panuso, aconteceu a última rodada da fase de grupos e agora vai chegar às oitavas de finais da Copa do Mundo. O campeonato, as oitavas de final, vai começar amanhã, 1 hora da tarde, com Palmeiras e Botafogo. Às 5 horas da tarde teremos Benfica e Chelsea. Lembrando que nesse jogo, Panuso, vai sair o adversário de Palmeiras ou Botafogo nas quartas de finais. O PSG joga com o Inter Miami a 1 hora da tarde e o Flamengo às 5 horas da tarde contra o Bayern de Munique. Lembrando que esses dois jogos será domingo. Segunda-feira terá Fluminense e Inter de Milão às 4 horas da Quem tarde. ganha? Milton Neves, do ICL. Eu acho que vai ser Inter de Milão, Panusa. Inter de Milão. Não é Isso. torcida contra o Fluminense, não, né? Não. Não. É porque o time do Fluminense não tá lá essas coisas, então eu acredito que a Inter de Milão vai ganhar pelo elenco que eles têm. Também foi vice-campeão da Champions League. E às 10 horas na segunda-feira terá Manchester City e Al Hilal. E terça-feira, para nos vai finalizar as oitavas. Real Madrid joga contra a Juventus às 4 horas da tarde. E teremos Borussia Dortmund contra o Monterrey do México. Panuso, Beleza. quem Fala. você acha que vai ser os brasileiros que vai passar? Os brasileiros que vão passar? Isso. Olha, em homenagem a você, eu estou torcendo pelo Palmeiras, tá? Mas Pô. eu também gosto, eu torcia pelo Botafogo quando era garoto e sempre fica aquela simpatia, assim, né? Sim. Vamos ver. Se passar algum tá bom, porque o futebol brasileiro está num baixo astral tão grande, né? Que qualquer coisa anima aí. Talvez assim, para fazer reerguer um esporte que um dia já foi um esporte muito importante aqui para nós, no sentido das nossas conquistas, que hoje estão distantes no horizonte, né, Alex? Sim. Alex, por falar em conquista, eu quero mostrar para você aqui, põe minha tela no ar, fazendo favor. Tá no ar. Isso aqui é um gráfico que foi divulgado hoje na Folha de São Paulo, uma pesquisa que está aqui, olha, a manchete aqui. Convocação de Neymar para a Copa de 2026 é defendida por 48%, ou seja, por 2 pontos percentuais, não dá metade do Brasil querendo que esse jogador volte à seleção brasileira. Agora, eu não entendo por quê, né? Não entendo por quê, porque é um jogador que não joga mais nada. Queria que você me explicasse o que é essa pesquisa, o que representa isso para o Neymar. Então, Panuso, ontem o Carlo Ancelotti deu uma entrevista informando que o Neymar está nos planos para a Copa do Mundo de 2026. E essa pesquisa, Panuso, traz muito a juventude nesse número a favor. Por quê? A faixa etária dos 16 aos 24 anos são 62% a favor e apenas 27% contra. Quando a gente vai na faixa etária entre 45 e 59 anos, aí a realidade é bem diferente. 48% são contra e 41% são a favor. Então, o que puxa essa margem para cima, Panujo, é bem mais a juventude, porque o povo que está mais racional no mundo do futebol não quer o Neymar na seleção e quer apostar em outras jovens promessas. Ou seja, quem tem juízo na cabeça está falando que o Neymar é coisa do passado, né? E os Sim. mais novos, nós provavelmente influenciados pela popularidade do Neymar na internet, tem uma outra visão do processo, né? Bom, eu como sou mais velho, defendo a minha posição aqui. Eu acho que o Neymar tinha que ser levado mesmo para o campo das memórias, sabe? Pelo que fez lá atrás, se é que fez alguma coisa um dia,
foi realmente um grande jogador de futebol, mas hoje em dia ele simplesmente não joga nada. E está com um contrato renovado lá no Santos até o fim do ano. Não sei Isso. como é que a torcida santista tolera isso dos diretores do time, viu? Porque a única coisa que o Neymar agregou ao Santos foi clique, né, na internet. Sim, aumentou o engajamento do clube. Lembrando que o Neymar tem 33 anos, sofre com lesões frequentes. Então eu acho que essa questão do Neymar na seleção poderia ser evitada, porque é mais o nome dele e a história pelo Santos do que a realidade de como jogador de futebol, Panunzio. Maravilha. Beleza, vamos tocar Vamos então? nessa. Vamos Tchau, nessa. 7h11 agora. Bom dia para você que está chegando agora aqui. A gente sempre batendo aqui esse papinho sobre futebol no começo aqui. É o momento em que eu me formo sobre esse esporte aqui, que um dia já foi a paixão nacional, né, que ainda entusiasma muita gente, mas que não tem tido correspondência dos principais atores, que são jogadores, técnicos e cartolas, né? Vamos ver a previsão do tempo, gente, como é que fica? O frio deu um tempo aqui em São Paulo. No entanto, lá no sulzinho já está entrando uma outra frente fria aí. Opa, o que é isso aqui? Meu computador de vez em quando dá uma viajada na maionese, mas está aí a imagem para vocês. Olha, hoje, em quase todo o Brasil, à exceção do litoral dos estados do Nordeste ali, de Rio Grande do Norte até Alagoas, onde há chuvas previstas, e no sul e centro-oeste, o tempo vai ser bom, tempo de inverno, tempo aberto, temperaturas amenas, não muito quentes, e aqui o frio dando tempo. Mas hoje amanheceu chovendo em São Paulo capital, né? Choveu boa parte da noite, uma chuva leve, mas intensa o tempo todo, e aí vem aqueles alertas de sempre, né? Cuidado, pode cair galho de árvore, não está ventando não, está tudo certo com o tempo hoje, mas aqui o descuido, o descaso para com essas árvores na cidade é tão grande que qualquer peso a mais nas folhas faz com que os galhos se quebrem e aí as árvores interditam o trânsito, quebram a fiação e aquele transtorno todo que o paulistano já conhece há tanto tempo. Mas, tirando isso, a temperatura subiu, né? Nós estamos agora com a temperatura na casa de 18 graus. Confirma para mim, Alex, fazendo favor, a temperatura agora. Alex já vai confirmar aqui, porque hoje pouco a gente precisou de blusa para vir para o trabalho aqui às 5 horas da manhã, né? Vamos ver aqui então os alertas. Olha, começando pelo sulzinho do país, né? O sul do Rio Grande do Sul tem previsão de geada. Tem previsão de geada na fronteira com o Uruguai. Risco leve de perdas de plantações, diz aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, né? E então é um alerta amarelo, portanto é um alerta sem muita severidade, mas a população, especialmente os agricultores ali no entorno da região de Bagé, devem ficar atentos aí ao que vai acontecer com as suas lavouras, né? Panunzio? E o que mais? Oi, pois não, Alex. Aqui em São Paulo está 17 graus nesse exato momento. 17 graus. Hoje você veio de bermuda, né, Alex? Pior que não, eu aproveitei Não. a calça de ontem, então eu vim de calça. Tá bom. O Alex é fã de uma bermuda aqui do CL, pode trabalhar de bermuda, o dress code aqui é super livre, viu, gente? Bom, vamos lá, vamos confirmar aqui. Temos um alerta laranja aqui para o sul do Mato Grosso do Sul e boa parte do estado do Paraná, alerta de chuvas intensas, um outro alerta de chuvas intensas aqui para o interior do estado de São Paulo, sul, sudeste e centro do estado de São Paulo, e um terceiro alerta de chuvas intensas aqui para a região de Mato Grosso do Sul. Então, esses são os alertas, né? Temos também aqui, olha, acumulado de chuvas no litoral desses 3 estados nordestinos aos quais eu me referi, de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Então, a população deve ficar atenta, principalmente nos barrancos e encostas, tá? E é assim, é um dia praticamente sem grandes intercorrências climáticas aqui para atrapalhar a nossa vida. E agora eu vou mostrar para vocês a previsão aqui para a gente ver a temperatura, como é que fica. Olha, toda essa região em amarelo aqui no interior do Brasil está livre de chuvas hoje. Está alguma nebulosidade, mas as temperaturas voltaram a subir. E olha, menos, como eu falei, lá no Rio Grande do Sul, né? Onde em Porto Alegre a previsão é de máxima de 14 graus, portanto bastante frio, mínima de 8 graus. Em Florianópolis, a temperatura varia pouco, vai de 13 a 18. Em Curitiba, que costuma ser a capital mais fria do Brasil, hoje tá legal lá. 12 graus de mínima, 18 graus de máxima. E aqui em São Paulo, a temperatura vai de 14 durante a madrugada até 24 graus, tá? O restante do país, temperaturas normais, não carece de a gente ficar lendo aqui uma por uma, porque você já sabe, é dia normal, a blusinha leve, sai de casa, vai fazer calor no meio do dia, você está agasalhado, tá bom? É isso. Gente, começando aqui às 7h15 a leitura do noticiário, vamos começar, como a gente sempre faz, pelos destaques do ICL. Quero mostrar para vocês a capa aqui do nosso site, que começa
com uma matéria a respeito da reação de juristas brasileiros. Os que o ICL ouviu aqui são juristas do Grupo Prerrogativas, né? Lênio Streck, o Pedro Serrano, são gente muito comprometida com a boa qualidade do direito no Brasil, e eles todos são unânimes em dizer que, o Cacai também foi consultado aqui, todos unânimes dizendo o seguinte: olha, o governo tem grandes chances de se dar bem lá no Supremo, se judicializar a questão do IOF. Mas aí vem a indagação: será que isso, de alguma forma, ajudaria a resolver o problema mais grave de todos, que é a qualidade da relação entre governo e Congresso Nacional? Essa é a dúvida entre os juristas. Quer dizer, eles consideram que é direito líquido e certo do governo a contestação e que tem grandes chances de vencer no Supremo. Mas aí vem a indagação: mas será que é conveniente fazer isso? Ou será que estudar uma saída negociada é o melhor caminho? Eu quero dizer aqui que não há nada no horizonte, por enquanto, em relação a novas formas criativas de tentar arranjar dinheiro para pagar despesas que o governo tem obrigatoriamente que cumprir, né? Por quê? Porque ainda há um impasse, né, uma relação cindida com, enfim, trocas de escaramuças aí entre governo e Congresso, críticas severas aí a Hugo Mota, e há no ar um cheiro de que isso tudo pode ter sido impulsionado pela voracidade dos parlamentares por emendas parlamentares, né? E o governo tem feito esse jogo, um jogo muito ruim, né? Técnica de uma aliança de cooptação, em que a cada votação do Congresso de um assunto importante, o governo tem que ir lá e comprar votos, que é o que está acontecendo objetivamente, né? Pagar pelo voto dos deputados, que senão fazem de tudo para criar problemas para o governo. O que fazer diante de um Congresso tão refratário? Nós precisamos entender que houve 400 votos contra a proposta do Haddad, né? E isso significa quase todo mundo no Congresso Nacional, com 2/3 desses votos partindo de aliados do governo. E que aliados são esses? Por que ainda o governo considera esses partidos progressistas, o PSD que está conspirando já? O presidente do PSD tem até compromisso com o governador de São Paulo, que é candidato a presidente, vai enfrentar provavelmente Lula se o Lula for candidato. Por que o governo mantém essa gente e dá a eles tanto conforto e tanto dinheiro para que eles se locupletem, né, aumentem seu patrimônio, encontrem engrenagem de corrupção, que é o que acontece com essas emendas do orçamento secreto, né? Por que o governo nutre essa gente inútil quando é necessário que eles prestem o apoio para corresponder ao espaço que ocupam do governo, né? É sobre isso que nós vamos tratar, então. Eu quero ler para vocês aqui essa reportagem do ICL Notícias, para que vocês tenham uma noção da diferença que existe entre o espaço da conveniência, que significa da dúvida entre acionar a justiça ou não, e aquilo que advogados brilhantes brasileiros consideram como direito líquido e certo do governo. A manchete é essa aí: juristas do Congresso feriu a Constituição quando derrubou o decreto sobre o IOF. Nós vamos ver a opinião desses juristas, que foi coletada pelo Kleber Lourenço, nosso repórter. O que é que diz o nosso texto? A derrubada do decreto do governo federal que reonerava as alíquotas do IOF, aprovado em votação surpresa na Câmara dos Deputados na quarta-feira, tem tudo para se transformar em uma nova disputa no Supremo. O governo Lula avalia judicializar o caso com base no entendimento de que o Congresso extrapolou as suas atribuições constitucionais quando sustou um ato de natureza técnica do Executivo, que é o que está dito na Constituição brasileira. Juristas ouvidos pelo ICL Notícias foram unânimes ao apontar que o projeto de decreto legislativo usado pela Câmara para anular o decreto presidencial é inconstitucional. Para eles, houve uma usurpação de competência, com consequências graves para o princípio da separação entre os poderes. O constitucionalista Pedro Serrano, que o Brasil inteiro respeita, né, explica que o PDL é um instrumento que só pode ser acionado quando o Executivo invade uma competência do Legislativo e cria normas que inovam a ordem jurídica de forma primária. Não foi esse o caso do IOF. Afinal de contas, a atribuição de estabelecer essas tarifas constitucionalmente é do governo federal. O que diz aqui o Pedro Serrano, né, que você conhece e sabe que é uma voz muito importante no mundo jurídico. Ele diz o seguinte:
O decreto apenas modulou deveres instrumentais previstos em lei, que já estabelecia a alíquota máxima. A lei, portanto, estabelece a alíquota máxima. O Legislativo não pode usar o PDL como forma genérica de controle de constitucionalidade. Isso cabe ao Judiciário. O PDL é um mecanismo de autodefesa do Parlamento diante de invasões, o que claramente não ocorreu por aqui, afirmou o Dr. Pedro Serrano. O criminalista Cacai, o Antônio Carlos de Almeida Castro, também apontou inconstitucionalidade da decisão da Câmara, mas ponderou os riscos de levar o caso ao Supremo nesse momento. O Cacai disse o seguinte: o Supremo está sob forte pressão política, especialmente após os julgamentos do 8 de janeiro. Não há dúvida sobre a inconstitucionalidade, quer dizer, o direito seria, segundo o Cacai, líquido e certo, mas é preciso avaliar se é o momento político de tensionar isso lá no Judiciário. Talvez seja a hora de fazer política, não judicialização. Para o jurista Lênio Streck, o episódio revela um avanço indevido do Legislativo sobre o Executivo que compromete a integridade do modelo presidencialista. O Lênio Streck disse o seguinte, a nossa reportagem: o Parlamento está fagocitando o Executivo. Hugo Mota age como se fosse primeiro-ministro. Há uma clara usurpação de competência. Nos Estados Unidos, esse tipo de interferência legislativa seria imediatamente barrado pela Suprema Corte. Na mesma linha, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, afirmou que o PDL aprovado é um ataque à Constituição. O Marco Aurélio disse o seguinte: houve uma usurpação clara de uma competência constitucional do Executivo e isso é muito grave. É um tapa na cara não apenas do governo, mas de toda a população brasileira. Os poderes precisam se respeitar, respeitar as suas atribuições, pois isso é o que sustenta uma democracia. E aí a nossa matéria passa a explicar aqui o que está acontecendo no meio jurídico, né? Ela diz o seguinte: olha, a votação foi conduzida de forma inesperada pelo presidente da Câmara, sem acordo com a base do governo. Essa medida teve apoio de partidos com ministérios na esplanada: PSD, PP, Republicanos, União Brasil. No Planalto, a avaliação é de que a decisão criou um precedente perigoso com impacto sobre a governabilidade e o respeito à ordem constitucional. Na esteira dessa discussão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu publicamente a possibilidade de judicialização. A proposta encontrou uma resistência interna e o clima entre os dois lados da Praça dos Três Poderes é o de escalada desse movimento de tensões, né? Deputados, aliás, relataram ao ICL que há uma expectativa de que o presidente Lula, ao lado de figuras como Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e o próprio Haddad, entre de vez na disputa política e não vai ter recuo, afirmou o parlamentar governista. A avaliação é de que o governo dobrará a aposta e passará a pautar o confronto como uma disputa entre os interesses dos pobres contra os ricos, porque é exatamente isso que está acontecendo, né? É exatamente isso que está acontecendo. Um Congresso tão sensível, né, às demandas dos mais ricos e tão inerte diante das necessidades dos mais pobres, ele está, de maneira assintosa, afrontando não apenas a lógica da política, mas também o bom senso, né? E principalmente o sentido das emergências nacionais, tá? Agora, a judicialização desse assunto ainda não é consenso entre o governo federal, tá? E eu vou continuar lendo aqui para vocês algumas coisas correlatas, depois eu volto aqui para o site do ICL, porque o assunto está muito quente. E olha só como é que se processou essa votação. Não é segredo para ninguém que a cada vez que um assunto importante da pauta da seara política de interesse do Executivo baixa no Congresso, o presidente tem que abrir o bolso e comprar os votos dos parlamentares, que é exatamente esse o sentido desse regime de coalizão por cooptação que a gente está vivendo, né? E, acredite você ou não, está aqui na manchete do Jornal Estado de São Paulo, o governo Lula atendeu a esse traíra do Hugo Mota com 17 milhões de reais. Para onde? Para a prefeitura do pai dele, para uma arena de forró virar lama lá, né? Vamos ver como é que é essa matéria do Estadão. Olha aqui, vocês sabem que o Nordeste está em pleno São João, né? E veja o que aconteceu. Vídeos mostram que o piso da festa de São João, lá em Patos, Paraíba, que é a cidade dirigida pela família do Hugo Mota, sofreu com uma inundação logo no segundo dia de estreia de uma área nova. E o Ministério do Turismo disse que ainda não liberou os recursos, porque está à espera de um projeto da prefeitura que não fez o projeto. O Hugo Mota não respondeu.
Olha aqui, o presidente da Câmara, Hugo Mota, dos Republicanos, foi responsável pela destinação de 17 milhões de reais em emendas parlamentares para ampliar esse lugar chamado Terreiro do Forró, de Patos, lá na Paraíba. O espaço que recebe anualmente as atrações da festa de São João do município está no centro de uma disputa judicial milionária e virou um lamaçal logo no segundo dia do evento deste ano, depois que chuvas atingiram a região. Aliás, chuva em Patos é um negócio de uma raridade, né? O Hugo Mota não deu sorte, que o São João, que eles tanto comemoram, não está muito satisfeito com ele, provavelmente. Continua aqui a reportagem do Estadão. As emendas que vão patrocinar as obras do terreiro vieram da Comissão de Turismo da Câmara e têm as digitais de Mota. O uso de recursos foi autorizado pelo Ministério do Turismo por meio de um contrato firmado com a Prefeitura de Patos no dia 30 de dezembro do ano passado, a menos de 2 meses da eleição que sagrou Hugo Mota presidente da Câmara. O governo Lula poderia ter optado por não empenhar os recursos porque as emendas de comissão não são impositivas. O governo só paga se quiser, mas o governo Lula se apressou e pagou, né? Afinal de contas, Hugo Mota já era, naquele momento, um consenso, uma hegemonia criada dentro do parlamento e já havia, inclusive, um acordo com o PT e com o Palácio do Planalto para que ele substituísse o Arthur Lira. Prossegue aqui a reportagem. Procurado para falar sobre isso, o Mota não respondeu às perguntas da reportagem. A Prefeitura de Patos se manifestou após a publicação. O texto diz que o terreiro ainda passará por uma obra. O projeto de engenharia está em processo de finalização e será encaminhado à Caixa para análise. A Prefeitura de Patos diz que a intervenção feita neste ano no terreno, onde será o novo Terreiro do Forró, foi realizada integralmente com recursos e maquinários da Prefeitura de Patos por meio da administração direta, com o objetivo de ampliar espaços para o São João de 2025, né? É a tal história, o cara pega lá, o sujeito é deputado, tem acesso aí a 60 milhões por ano cada parlamentar para fazer o que quiser. Aí ficam pegando dinheiro que poderia estar financiando, por exemplo, a construção de escolas, né? A melhora de hospitais, a contratação de mais médicos, para quê? Para fazer a arena de festa de São João, que é usada 2 semanas por ano lá no Nordeste, né? E fazem com um projeto meia boca numa área que é imprópria, que é inadequada de maneira adequada. Aí o investimento todo, 17 milhões de reais, se perde. Mas é a Prefeitura de Patos, é o pai do Hugo Mota, é um cara importante, tem uma grande ponta da lança espetada lá no Congresso em Brasília. Mas é assim que as coisas são. Só que o Hugo Mota, se o Hugo Mota recebeu isso lá em 2024, muita gente ficou na mão, segundo o mesmo Estadão. Por quê? Porque, como a gente sabe, o combustível dessa conversa toda é exatamente a emenda parlamentar, a liberação de emendas. E quando a gente está tratando de liberação de emendas, nós não estamos falando das emendas impositivas não, tá? Nós estamos falando de emendas como essa que patrocinou o terreiro lá do São João de Patos, né? Que não são impositivas, portanto o governo só paga se quiser, mas acaba pagando porque esse é o jogo de pressão política. E aqui eu quero fazer um comentário com vocês. Antigamente, quando eu era repórter em Brasília, existia uma figura lá que hoje já não existe mais, né? Os secretários executivos dos ministérios dizem que a vida deles melhorou muito depois disso. Por quê? Porque como os parlamentares conseguiram, a partir de 2016, impor o pagamento das emendas que eles apresentam ao orçamento, agora eles não precisam mais ir, a gente falava antigamente de pires na mão aos ministérios para implorar ao governo federal por uma liberação de um dinheirinho lá para a base deles. Então, quando você chegava nas salas, nas antessalas das secretarias executivas dos ministérios, aquela fila de parlamentar lá, sabe? Tem parlamentar em Brasília que não vai nunca ao plenário, mas que estava sempre nessas antessalas lá, rogando pelo ministro, secretário executivo, por favor, libera lá a verbinha. Aquela era uma relação praticamente de clientela, porque o governo mantinha o controle sobre a consciência e o voto desses parlamentares. Afinal de contas, né? O dinheiro em questão é muito mais importante no Brasil do que qualquer outra coisa, convicção ideológica e tudo mais. E aí, quando conseguiram as emendas impositivas, esses deputados ficaram livres do assédio aos ministérios e passaram a adotar uma posição de mais independência com relação ao governo. Só que eles não se satisfizeram com a quantidade de dinheiro que estava disponível no orçamento para as emendas impositivas. E aí passaram a criar um elemento de chantagem, que são essas emendas de comissão, emendas do relator do orçamento, emendas de bancadas, né? As emendas RP9, que são o próprio orçamento secreto,
trazendo de volta esse vínculo de dependência entre Executivo e o Congresso. Só que agora, dependência não mais do deputado ou do senador pela boa vontade do Executivo, e sim dependência do Executivo pela boa vontade do deputado ou senador, invertendo completamente o jogo democrático. Chegamos onde chegamos. Hoje, em certa medida, não é errado afirmar que o Brasil é um país que está ingovernável por causa do sequestro do orçamento pelos parlamentares e por causa desse jogo de chantagem que acontece a cada vez que o Brasil tem uma encruzilhada para enfrentar lá no Congresso Nacional. Então, nós criamos, em menos de 10 anos, com o advento do orçamento secreto e das emendas impositivas, uma relação de clientela às avessas, em que o governo é sempre dependente do Congresso Nacional. Agora, com a questão colocada do jeito que está, só resta aqui, na minha modesta opinião, e de pessoas com quem eu tenho conversado, uma alternativa para resolver o problema, uma reforma política no Brasil. Porque, seja lá quem for que esteja governando, vai sempre contar com a hostilidade desse grupo enorme que fica ali no centro, um grupo que é composto por chantagistas que buscam a todo momento criar dificuldades para o governo para poder vender o seu voto, que é exatamente o que acontece. E qual seria a saída numa reforma política, já que o Congresso é que tem que fazer essa reforma, né? É muito pouco provável que, como sugeriu a Dilma lá em 2016, a gente tivesse aqui uma constituinte exclusiva para mudar coisas que têm que ser mudadas no Brasil. E, objetivamente, ninguém sabe o que aconteceria se o Congresso hoje fosse autorizado a rever a Constituição com maioria simples, que é o que acontece nos processos de revisão da Constituição. Então, na minha opinião, o país precisa urgentemente começar a discutir o parlamentarismo. Porque diante de uma crise de governabilidade como a que está instalada, haveria, se o regime fosse parlamentarista, uma solução muito simples. O governo dissolve o parlamento, convoca eleições e elege outro, né? E o parlamento nega apoio ao governo, mas não cai o governo. Aqui no Brasil, não. Toda crise política gera uma crise institucional, uma queda de braço entre um poder e outro. E isso é muito ruim, porque expõe uma vulnerabilidade da nossa democracia. Você não acha que está na hora, já que o Congresso assumiu o poder, que ele assuma também as responsabilidades e que ele possa ser desfeito, que caia o Congresso quando houver uma crise de governabilidade? Chama-se uma eleição, monta-se um novo gabinete e aí o Congresso indica aquele que vai governar para o bem e para o mal. Não é como acontece hoje, em que o Brasil tem uma contingência, precisa de dinheiro, mas esse dinheiro só pode ser gasto com autorização do Congresso. E o Congresso chantageia o governo, negando a ele esse dinheiro, empurrando o governo para uma situação de insolvência, que é o que está acontecendo aqui agora. E todo mundo sabe o que é que acontece quando você tem um Congresso mal intencionado como esse com relação ao Poder Executivo. Nós vivemos isso 9 anos atrás. Nós vivemos o impeachment da Dilma, um impeachment fake, feito em cima de uma notícia de crime que não havia acontecido, né? É óbvio que empichar o Lula não é como empichar a Dilma, mas se fosse aquela condição de 2016, vocês não tenham dúvida que o golpe já estaria a caminho, sabe? Por conta dessa implicância. Agora, é uma democracia, o Congresso tem que falar, o Executivo tem que falar. Não está definido bem o que é área de um, o que é área de outro. Vai judicializar, cria uma aresta ainda pior. Qual é a solução? Vamos começar a encaminhar o problema como ele tem que ser endereçado, sabe? Discutindo realmente se o Brasil ainda é um país presidencialista. Que diabo de presidencialismo é esse em que o presidente é impedido de estabelecer medidas que estão ao seu alcance? Por quê? Porque são franquias constitucionais, né? Medidas para fazer com que a lei seja cumprida e ele possa encontrar recursos para arrecadar. Especialmente quando isso diz respeito ao interesse da parcela mais importante da população, que é o grupo mais vulnerável. Tá? É isso aí. E olha, então vou voltar aqui, estava falando aqui dessa relação de clientela ao contrário, aqui está também no Jornal Estado de São Paulo um assunto que diz respeito ao comportamento insidioso dos parlamentares. Bota na tela para mim, por favor, Alex. Tá aí, ó, o governo Lula não pagou as emendas de 347 parlamentares até a votação do projeto E olha, por uma coincidência, né, a gente se lembra aqui que o número de parlamentares que rejeitaram
o IOF, que aprovaram o projeto de decreto legislativo, foi 383. 347 deles não receberam emendas ainda acordadas com o presidente, com o governo Lula. Vamos ver do que trata essa matéria aqui. Apesar de ter empenhado, quer dizer, dado a ordem para provisionar os recursos, 1,7 bilhão na véspera da votação, a gestão petista só liberou o pagamento de uma pequena parcela dessas emendas. A Secretaria de Relações Institucionais diz que segue o cronograma previsto em lei e que tem acelerado as liberações. E com um resultado pífio, né? Porque não adiantou nada, nem o empenho, nem as liberações. A reportagem dá conta do seguinte: o governo federal não pagou até terça-feira, 24, nenhuma parte de emendas parlamentares deste ano de 347 congressistas, 303 deles deputados federais e 44 senadores. Ao todo, 76 parlamentares não viram sequer os recursos serem reservados para suas emendas até a última terça-feira, traz anteontem, que foi a véspera da votação do projeto de decreto legislativo. Nesta sexta-feira, hoje, o Supremo Tribunal Federal vai realizar uma audiência pública para discutir regras de pagamento de emendas com o Congresso Nacional, que é acusado de falta de transparência nas indicações de recursos. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, vão participar juntos dessa audiência. E aqui, gente, reparem bem uma coisa, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Durante a gestão passada, havia um duelo, né, entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, né? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira se digladiavam ali, se batiam. Agora não. Agora é uma dobradinha de Alcolumbre com Hugo Mota, né? E essa dobradinha é uma dobradinha muito perigosa para o governo, que não conta mais com esse elemento de tensão na relação entre ambos. E assim o Senado, ao invés de ser uma casa revisora, que é o que ele institucionalmente é, passa a ser uma casa complementar às ações políticas do Congresso. Vamos lá, continuando aqui com a reportagem. Levantamento exclusivo do Estadão Broadcast mostra que 165 congressistas do núcleo duro dos partidos de centro e de direita, MDB, PP, PSD, Republicanos e União Brasil, que ajudam a compor a base do governo, não tiveram nenhuma parte das suas emendas pagas até o momento. Você está entendendo? Está entendendo como é que o problema se aprofunda? Olha, e é justamente entre esses partidos, diz o Estadão, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem enfrentado maior dificuldade para ter uma base sólida. O conglomerado de partidos, que nos últimos anos se convencionou chamar de Centrão, tem o comando da Câmara dos Deputados desde que Eduardo Cunha, aquele pilantra do Rio de Janeiro, foi eleito em 2015, tendo dado apoio às eleições de Rodrigo Maia, Arthur Lira e, por último, Hugo Mota. Os números analisados pelo Estadão Broadcast são do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o chamado CIOP, que oferece dados detalhados da execução das emendas parlamentares, e a base de dados do CIOP utilizada foi atualizada até terça-feira, 24, e divulgada na quarta-feira, 25, que foi quando houve essa análise aqui pelo jornal. Então, 347 parlamentares não receberam emendas. Como eles votam, a consciência política não existe, eles votam alimentados por essa dinheirama aí, isso pode sim ter ajudado a inflar o ânimo desses parlamentares, né? Vou voltar aqui aos destaques do ICL para a gente ver aqui outras matérias. Está acontecendo um problema de criminalidade comum, né? O uso de marcas federais, como você vai ver aqui na manchete que eu vou mostrar agora, aqui no site do ICL, marcas federais em golpes vem preocupando cada vez mais os governos. E olha, as plataformas digitais acabam lucrando com esses crimes, é o que alerta aqui o Gabriel Gomes nessa matéria no site do ICL. Uma epidemia de golpes e anúncios falsos utilizando marcas e imagens oficiais de representantes do governo federal tem preocupado a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. São casos que se multiplicam diariamente e muitos deles há o impulsionamento, quer dizer, publicidade paga, né? Publicidade paga com dinheiro público para ampliar o alcance nas redes sociais, o que faz com que as plataformas lucrem com a veiculação desses conteúdos fraudulentos. Nessas publicações, e aqui eu peço para você ficar muito atento ao que você recebe de correspondência no e-mail, às vezes no seu WhatsApp. Por quê? Porque os criminosos se utilizam de programas sociais inexistentes e distorcem iniciativas reais para enganar a população. Em alguns casos mais graves, são utilizadas imagens de figuras importantes do governo, ministros e secretários, por exemplo, manipuladas por inteligência artificial dos golpistas para que eles obtenham alguma forma de retorno financeiro, normalmente via Pix
ou conseguir dados pessoais das suas vítimas. As redes sociais, Instagram, Facebook e o Twitter, o atual X, dentre outras, têm sido apontados como os canais de disseminação desses golpes. A Secretaria de Políticas Digitais, que monitora o fenômeno, considera os casos que envolvem o impulsionamento pago como os mais críticos. Por quê? Porque eles geram remuneração para as plataformas, né? Quer dizer, plataformas que já lucram com o clima de radicalização e lucram também agora com a ação de criminosos comuns. Aqui abre aspas para uma declaração da Secretaria de Políticas Digitais. Há o uso de vários formatos, com inteligência artificial, sem uso de IA, com deepfake, né, que são as falsificações mais intensas, com o uso de cards levando para sites do interior. São vários artifícios diferentes usados para aplicar esses golpes e isso tem chamado bastante a nossa atenção, diz aqui o responsável pela área no governo. Um dos casos mais monitorados pela Secretaria de Políticas Digitais envolve a figura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Numa publicação, os criminosos utilizam um vídeo manipulado por inteligência artificial, no qual Haddad, como representante do governo, estaria supostamente apoiando uma plataforma de investimentos que garante lucros de R$5 mil por semana. Se você vir esse vídeo rodando no seu telefone celular, sai fora que é golpe, tá? Não clica no link deles não, é golpe. Os golpistas pedem, nesse caso, um depósito de R$ 1.250 para uma entrada na suposta plataforma. O anúncio foi publicado no Facebook por um perfil nominado de Lacey Daniel, que se intitula como uma agência de publicidade com apenas 22 seguidores. Outro indicativo de fraude, né? O número de servidores. Com uma tecnologia revolucionária, permitirá que você ganhe R$70 mil por mês com o apoio do governo, diz a legenda. É golpe, tá? Sai que é fria. Vamos continuar aqui com os destaques do ICL. Nós tivemos a formação, então, de maioria lá no Supremo Tribunal Federal do julgamento da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet no Brasil. Está aqui na nossa manchete. STF decide que plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais. Isso aqui coloca o Brasil, apesar de que a extrema-direita está fazendo uma confusão louca aí na internet, mas coloca o Brasil junto, por exemplo, com a União Europeia, né? Onde as leis são mais rigorosas do que nos Estados Unidos, que hoje são o país da falsa liberdade de expressão, né? O Brasil tem, sim, normas mais rigorosas que os Estados Unidos e tem uma legislação mais nova e mais adequada, mas isso não tem conseguido sensibilizar as plataformas e daí a ida à justiça para tentar estabelecer responsabilidade dessas plataformas pelo que é postado nelas por terceiros, né? E por 8 votos a 3, diz aqui a nossa reportagem, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que as plataformas que operam as redes sociais devem sim ser responsabilizadas diretamente por postagens ilegais feitas por seus usuários. Após 6 sessões seguidas para julgar o caso, a Corte decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O dispositivo estabelecia, antes dessa decisão do Supremo, que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só poderiam mesmo ser responsabilizadas pelas postagens dos seus usuários se, depois de uma decisão judicial, não tomarem providência para retirar o conteúdo ilegal. Então, o cidadão até aqui, não adianta chegar lá para o Instagram e falar, olha, tem um golpe sendo veiculado aqui, com anúncio pago na sua plataforma. Não acontecia nada, agora passa a acontecer, né? E as redes sociais que atentem a isso, porque ficou ruim para elas aqui a situação agora, né? Ficou ruim não, ficou justo, porque assim a sociedade pelo menos tem um canal de defesa. Então, o dispositivo estabelecia que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, as plataformas só poderiam ser responsabilizadas por postagens dos seus usuários se houvesse determinação judicial para retirada desse material. E dessa forma, antes da decisão do Supremo, as Big Techs não tinham que responder por conteúdo ilegal, como postagens antidemocráticas, né, golpistas, por exemplo, mensagens de discurso de ódio, ofensas pessoais, entre outras coisas. Mas, com o fim do julgamento, o que vai acontecer? A Corte aprovou uma tese jurídica que contém regras que as plataformas deverão seguir para as postagens. O texto final definiu que o artigo 19 não protege os direitos fundamentais, nem tampouco a democracia. Além disso, enquanto não for aprovada uma nova lei sobre a questão, os provedores ficam sujeitos à responsabilização civil pelas postagens de usuários. Quer dizer, o que o Supremo votou, só para lembrar aqui uma
uma fala do ministro Barroso, foi, né, foram casos de direito das pessoas. Muita gente foi às redes sociais, e daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, muita gente foi às redes sociais para tentar reparar prejuízos causados pela voracidade de lucro dessas espeluncas aí chamadas redes sociais, porque por dinheiro eles fazem qualquer negócio, né? Eu vou procurar aqui uma reportagem que eu tinha separado aqui para vocês, que diz respeito exatamente a essa questão da judicialização. É uma matéria do jornal Estado de São Paulo, aqui, ó, achei, está aqui na minha tela. É uma nota da Rosiane Kennedy, da coluna do Estadão, dizendo que houve 51 mil ações judiciais no país em 14 anos. Isso para um país que tem 212 milhões de habitantes é quase nada, mas esses dados têm sido cada vez mais relevantes, né? É um estudo da Predictus, né? E o Facebook foi a plataforma mais acionada judicialmente. O que a Rosiane nos conta aqui no Estadão? Pelo menos 51.500 processos foram movidos no Brasil contra redes sociais entre 2011 e 2025. Quero lembrar aqui que 2011 é a idade jurássica, a idade das cavernas das redes sociais, né? Porque elas passam a se popularizar mesmo a partir de 2018, que é quando começa a era da informação falsa, né? E o Facebook foi o alvo de quase todas as violações, com 97% do total. Os dados contam de um estudo da Predictus, que é o maior banco de dados judiciais do país, obtido pela coluna do Estadão. Na quinta-feira, 26, o Supremo decidiu que essas plataformas passam a ser responsabilizadas pela atuação criminosa dos seus usuários. Com uma média de 3.700 processos por ano nos últimos 14 anos, a lista é liderada, então, como eu falei, pelo Facebook, teve quase 50 mil casos. Em seguida vem o TikTok com 916 ações, mas aqui quero chamar a atenção para vocês que o TikTok é a caçulinha das redes, né? Talvez isso explique esse número, que representa 2% dos processos judiciais. E o X, que não é propriamente uma novidade, mas é uma praça de guerra na internet, com 633 processos. O Tribunal de São Paulo analisou a maioria dos casos, a maior parte dos processos tramitou aqui na Justiça de São Paulo, tá bom? Vamos continuar falando ainda um pouquinho mais sobre a expectativa da judicialização. No site do UOL, nós temos aqui uma outra matéria que nos diz que essa decisão do Supremo sobre as redes deve aumentar a judicialização no país, a expectativa dos especialistas no assunto. A reportagem diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal de ampliar a responsabilidade dos que é publicado por terceiros deve aumentar o número de processos com relação à internet do Brasil, segundo um advogado que é especialista nesse tipo de assunto, chamado Ronaldo Lemos, né? Ele diz o seguinte, ó, a judicialização tende a aumentar até porque tem uma mudança que eu acho extremamente problemática, porque quando no regime anterior, que estava funcionando até ontem, antes da mudança agora do Marco Civil pelo Supremo, quando alguém reclamava de um conteúdo, a pessoa tinha que procurar o judiciário e aí o judiciário ia decidir se o conteúdo era ilícito ou não. E mandava uma ordem judicial para a plataforma e se a plataforma descumprisse, aí sim ela podia ser responsabilizada, o que muda completamente, né? Então é isso. Deve aumentar aí a demanda dos juízes e tudo mais por este assunto, né? Vamos tratar um pouco mais agora sobre esse imbróglio que foi criado quando o Congresso resolveu peitar de vez, enfrentar o governo federal e recusar todas as perspectivas apresentadas pela área econômica do governo para tentar encontrar uma forma de arranjar dinheiro e pagar as contas, né? E a última possibilidade era justamente a da judicialização, já falei sobre isso aqui. Juristas progressistas acham que não há dúvida de que a questão do Supremo se resolve a favor do Executivo, mas ponderam sobre a oportunidade, se é hora ou não de judicializar esse assunto, porque isso aí elevaria ao extremo a tensão entre Congresso, Supremo Tribunal Federal, né, que vai ser o responsável pela decisão, e parlamentares aí desse grupo da direita e da extrema-direita brasileira. Mas ainda não há qualquer definição da parte do governo e aqui vai o registro de uma indelicadeza, porque o advogado-geral da União está sendo colocado aí como uma figura central de um processo que é de natureza política e não é de natureza jurídica, porque a questão jurídica parece muito bem amparada e resolvida pelas manifestações que nós já temos visto, né? Sobre
a razoabilidade, né, a justeza do pleito, não há dúvida. Resta dúvida sobre a oportunidade, se ela é boa ou não. E em função desse dilema, aí vem essa manchete que nós vamos ver aqui, está no site do Infomoney, que é um site especializado, é um site de uma corretora da XP, especializado em noticiário do mercado financeiro. Mas o site diz aqui para nós o seguinte, que a Advocacia Geral da União ainda não decidiu se vai judicializar ou não a derrubada do IOF. E a matéria dá conta do seguinte: a Advocacia Geral da União afirmou em nota divulgada nessa manhã de quinta-feira que o governo ainda não tomou a decisão sobre judicializar ou não a derrota sofrida no Congresso, em que foi derrubada a proposta que elevaria o IOF principalmente para instituições financeiras. E aí entra aqui um anúncio e me impede de ler o restante. Mas a matéria já tá lida e comentada, então não preciso ir além disso aqui não. Quero dar uma passada com vocês pelo noticiário internacional, né? As tensões diminuíram lá no Oriente Médio, mas e aí os jornais do mundo começam a se voltar de novo para os problemas do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E olha, tem uns absurdos que são inacreditáveis. Quando a gente vê uma democracia se transformando numa anocracia, prenúncio, né, de uma ditadura mesmo, que é o que parece levar essa ação fascista do governo Trump, acontece cada coisa que é inacreditável. Por exemplo, vocês se lembram que a gente passou aqui 2 ou 3 semanas acompanhando o caso daquele sujeito que é de El Salvador, chamado Abrego Garcia. Esse sujeito ficou conhecido como o Homem de Maryland, porque ele é um cidadão que, embora tenha nascido fora dos Estados Unidos, tinha documentos, estava lá. O governo dos Estados Unidos acusa, sem provar nada, que esse sujeito fazia tráfico humano para os Estados Unidos, deportou para o presídio que o Trump alugou do Bukele, lá em El Salvador, e não queria trazer de volta. Aí a justiça ordenou, teve uma queda de braço, o cara acabou voltando para os Estados Unidos. E agora, olha só, quer dizer, decisão judicial, aquilo foi, quer dizer, o sujeito foi enviado para uma prisão fora dos Estados Unidos, para um país que não era o país de origem dele. E agora o governo Trump, que não admite derrota, nem derrota no campo judicial, está tentando de novo deportar esse cara. Só que agora o requinte de crueldade aumenta. Sabe por quê? Porque querem mandar o cara para Conchinchina, para um lugar qualquer muito distante, onde ele não possa ser alcançado de novo. Matéria do New York Times aí na tela para você. O Departamento de Justiça afirma que o governo Trump planeja deportar novamente Abrego Garcia, que é o nome desse cara. A afirmação levantou questões sobre a seriedade com que o governo encara as acusações criminais contra o migrante. Um funcionário da Casa Branca reiterou seu apoio ao processo contra ele nos Estados Unidos. Quer dizer, o sujeito virou símbolo dessa campanha odiosa nos Estados Unidos, né? Aqui o correspondente, aqui, o Alan Feuer, do New York Times, nos diz que menos de 3 semanas depois que Abrego Garcia foi trazido de volta de uma deportação injusta para El Salvador, o governo Trump indicou nesta quinta-feira ontem que planejava deportá-lo novamente, só que dessa vez para um país diferente. Jonathan Gwynn, que é advogado do Departamento de Justiça, reconheceu a um juiz que não havia nenhum plano iminente para remover Abrego Garcia. Ainda assim, a afirmação de que o governo pretende deportar novamente um homem que acabou de retornar ao país após ser indiciado levantou questões sobre as acusações que o Departamento de Justiça apresentou contra ele, né? O motivo declarado pelo governo para isso foi igualmente surpreendente. Para que Abrego Garcia pudesse ser julgado por acusações graves de participação em uma conspiração de anos para contrabandear imigrantes nos Estados Unidos, ele sofreu toda essa campanha de humilhação aí. Agora, eu pedi para o nosso editor aqui, para o Henrique, fazer um compilado, um clipe mesmo, de algumas ações que têm chocado o mundo, que são ações que lembram em tudo que aconteceu na Alemanha a partir de 1933. Inclusive, há uma infinidade de posts na internet de cidadãos americanos mesmo, né, de WASPs, white americano, brancos americanos, anglo-saxões e tudo mais, que não se conformam de ver a decadência da democracia americana e os arroubos de autoritarismo que têm tido, inclusive, acolhida de instâncias como a Suprema Corte, dominada lá pelo pensamento republicano, hoje tomado pela extrema-direita. E eu quero mostrar para vocês esse pequeno clipe que a gente reuniu com cenas que são de dar dor no coração, inclusive crianças de 5, 6 anos de idade sendo levadas a julgamento sem advogados e muitas delas algemadas. Vamos ver os clipes que eu separei. Olha só a violência com que os caras pegam os imigrantes, né, como se fossem
como se fossem bandidos, né? E não importa se são homens, mulheres ou crianças, o tratamento é sempre esse aí. Pegam, subjugam, jogam no chão, né? Empurram o rosto contra o cimento e a população em volta indignada tenta conter, mas não rola nada. Já nós vamos ver uma outra cena dessa aí, tem cenas realmente pavorosas, tá? Isso aconteceu em South Boston, né? Isso aí que é uma liça, né? E eu fico aqui imaginando o que passa pela cabeça desses policiais que cumprem com um denodo, com um vigor incrível, né? Olha isso aí, gente, olha. Tá falando, olha, Newark, em New Jersey, teve o prefeito democrata preso pelos policiais do ICE porque tentou impedir uma ação do ICE, né? É o tratamento que é dado a todo cidadão que se interpõe entre os soldados, os guardas, né? E olha isso, olha. O sujeito, isso é uma violação absoluta da privacidade americana. O sujeito dentro do carro e o troglodita do lado de fora quebra o vidro e tira o sujeito para fora. A legislação americana considera o veículo como se fosse uma extensão da residência. Ele é inviolável. E não apresentam mandado. Não apresentam mandado judicial. Eles simplesmente arrastam o cara para fora e tiram com toda a violência, tá? Então essas cenas têm se repetido em tudo quanto é lugar dos Estados Unidos. Tem coisas muito piores, como a gente vai ver aí na sequência. Bota na tela cheia, Alex, para o pessoal poder entender direitinho a imagem. Olha aí, ó. É de lascar, né? É de dar uma dor no coração. E essa gente que está lá, está sendo capturada aonde? Não é na boca de fumo, não é na biqueira, não é no ambiente onde o crime acontece. São pais e mães de famílias expostos a esse tipo de coisa. Repare aí que agora existe uma outra ilegalidade. Não está nessa cena, mas você logo vai ver. Esses policiais, né, apoiados pela polícia, cavalaria, por toda a violência, né, disso que se supõe ser a força. Olha, a população gritando, vergonha, vergonha, vergonha. Enquanto eles imobilizam, e não só imobilizam, olha isso, olha. Aí a mulher vai de novo tentar arrancar do carro alguém que pretende apreender. A pessoa não sai. E daqui a pouco você vai ver uma cena impressionante, que é um carro de polícia atropelando um monte de gente aí diante de uma manifestação dessas de inconformismo da população com relação a agentes do ar. Olha só como é que os caras fazem, ó. Não tem nenhuma civilidade, não há mais limite para a ação brutal desses agentes, dessa polícia nazista do Trump, tá? E, enfim, é muito triste ver isso acontecendo, porque isso coloca em xeque mesmo o processo civilizatório, tá? Bom, outro assunto que está em questão é cadê o material radioativo que o Irã estava enriquecendo. As explosões provocadas pelas bombas americanas lá nos três, que seriam os 3 centros de produção de material nuclear com fins militares do Irã, não resultou em nada. Não houve vazamento de radiação, não houve nada, e houve até uma avaliação do governo Trump de que o objetivo de destruir a infraestrutura nuclear do Irã não havia sido atingido. Hoje, o que se coloca no meio de uma guerra de versões, é que ninguém sabe cadê o urânio, onde é que estava o urânio. Outra vez o New York Times aí, o destino do urânio enriquecido do Irã é um mistério. As agências de inteligência dos Estados Unidos avaliaram há muito tempo que, diante da possibilidade de um ataque às suas instalações nucleares, o Irã tentaria mesmo mover os seus estoques. Pode ter sido o que aconteceu. E aqui eu quero colocar para vocês uma pergunta aqui. Você se lembra da guerra do Iraque? Para justificar a invasão ao Iraque, o governo dos Estados Unidos inventou uma mentira clássica de que havia uso intensivo de armas químicas. O Irã foi invadido, Saddam Hussein foi deposto, não se encontrou nenhuma arma química. Era mentira mesmo, só para justificar, né, o imperativo do ódio e o imperativo do imperialismo americano, que foi lá e tomou aquele país na marra, tomou o enclave, construiu até uma base militar lá dentro, que hoje é uma ameaça para o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio, tá bom? Gente, está acabando o programa, daqui a pouquinho começa o meu fim de semana, que é a partir das 8 da manhã, precoce, né? Mas começa mais cedo, então não há nenhum peso na minha consciência por isso aqui. Eu quero desejar para você um ótimo fim de semana e lembrar para você que domingo você tem um compromisso muito importante aqui com o ICL, que é esse evento. O Eduardo Moreira
em meio a esse festival, né, de instabilidades na economia, ele vai ensinar para você o que fazer com o seu dinheiro, tá? Para você não perder dinheiro da sua poupança pessoal, para garantir que os seus investimentos tenham sucesso, ele vai dar uma aula para você explicando como é que se investe com sucesso no mercado financeiro. E muita gente tem perdido muito dinheiro por fazer apostas erradas. Você que está preocupado com a sua poupança pessoal, com as suas finanças, não pode deixar de ver. Então faltam só 2 dias, vai ser domingo às 8 da noite, para assistir essa aula. Não tem que pagar nada, não precisa ser membro do ICL, apoiar a comunidade, nada. É só vir aqui, despertaicl.com.br, ou fotografar esse QR Code, porque você vai cair aqui nesse link, e fazer a sua inscrição para assistir a essa aula magna que o Eduardo vai dar para nós, né? Investir é para todos, tá? E aí você vai ficar sabendo praticamente tudo que você precisa para ser feliz, tendo algum dinheiro e salvando o seu dinheiro, inclusive das corretoras inescrupulosas que te propõem negócios de risco e acabam lucrando só elas, tá bom? Domingo, 8 da noite, despertaicl.com.br, faz lá a sua inscrição agora e vem aí o N1, o último N1 da semana. Tem um ótimo fim de semana, segunda-feira às 7 estamos aqui de novo para a gente repassar os fatos do mundo. Um abraço, obrigado pela audiência e bom fim de semana para você. Você já viu, né? Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado, mas é de propósito, porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações e principalmente começa a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que o Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online gratuita para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona. Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, no tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder.